Olá! Nesse vídeo eu vou falar algumas coisas sobre cuidados ou medidas que o cuidador deve tomar. Às vezes acontece de vir uma consulta e aí a gente passa o diagnóstico para o paciente, para a família, de uma demência, um Alzheimer, por exemplo. E aí o acompanhante, que até então era filho, era esposa, ele se transforma imediatamente numa outra coisa chamada cuidador. E isso pode ser algo estressante, traumatizante. Tem um vídeo no canal sobre estresse do cuidador que pode ajudar a lidar um pouco com essa questão psicológica. E a gente muitas vezes abre um buraco no nosso chão e a gente não sabe o que vai fazer. E agora? Como é que eu vou cuidar do meu pai, vou cuidar da minha mãe, cuidar daquele que sempre cuidou de mim, certo? Então esse vídeo é para você que se tornou um cuidador. O que é preciso ser feito agora, a partir de agora? O que eu faço? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Acho que a primeira parte a gente vai falar sobre prevenção de riscos. Quais são os maiores riscos que o nosso paciente com uma demência corre? E a segunda parte eu vou falar sobre promoção à saúde. O que eu preciso fazer para que o meu familiar possa ficar bem do ponto de vista da saúde geral. Então, falando sobre prevenção de riscos, eu acho que a primeira coisa que precisa ser feito é sentar com o paciente e organizar remédio. O paciente com quadro demencial, principalmente quem toma muita medicação frequentemente, faz confusão. Eu sugiro que você lance mão de um dispensador de remédios, são aquelas caixinhas que tem manhã, tarde e noite e os dias da semana. E você organize nessas caixinhas. Existem dispensadores eletrônicos que podem ser utilizados também, se você não puder estar presente. É importante que o paciente mantenha uma autonomia, mas é mais importante ainda que você cheque se ele está tomando os remédios corretamente. Lembrar que o paciente com demência, ele tem a nosognosia, ele não percebe a própria doença. Então, se você perguntar para o seu pai, sua mãe, você está tomando os remédios direito? Ele vai falar, claro que estou. E se você checar, vai estar tudo errado. Tá? Então, esse trabalho de organização dos remédios é muito importante. Pega as prescrições dos médicos, se precisar, liga nos consultórios dos médicos, vê que remédio que é para estar tomando, o que não é para tomar, joga fora o excesso. Lembra que aquela regrinha de simplificar a vida. Então joga fora remédio que não usa e faça uma lista, certo? Dos remédios, de manhã, de tarde, à noite. Essa lista é importante que o paciente ande com ela na rua, certo? Se passar mal, eventualmente precisa ir para o hospital, tem ali aquela lista impressa, plastificada com tipos sanguíneos, doenças que o paciente tem e todos os remédios que o paciente faz uso. Então essa organização de remédio eu acho que é o primeiro passo que precisa ser feito. Bom, segundo perigo importante é a casa, acidentes domésticos. Então, isso vai variar, obviamente, de como é que é a situação de cada um, principalmente para aqueles pacientes que moram sozinhos ou que ficam sozinhos em casa. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal sobre a casa segura ou ambiente seguro, talvez possa ajudar, que ele está mais detalhado, mas existem sensores para tudo hoje. Sensor de vazamento de gás, sensor de vazamento de fumaça, sensor de alagamento, sensor de presença, sensor inclusive que acende a luz, sensor de abertura de porta, de janela. Então são formas de você manter a casa mais segura. É importante você olhar risco de queda, escadinha, esconde as escadinhas para não subir em escadinha. Tira tapete onde for possível tirar por causa de risco de queda. Tem degrau, aplane esse degrau tanto para cima quanto para baixo, é importante porque aumenta risco de queda. Conversar com o paciente, isso é importante, conversar com o paciente sobre a possibilidade de colocar câmera de vigilância interna.
Por que tem que conversar? Porque isso compromete a privacidade, a dignidade do paciente, então isso tem que ser de comum acordo. Mas uma câmera de vigilância interna é algo que é importante e facilita muito a nossa vida, porque a gente checa pelo celular onde é que o meu parente está, o que ele está fazendo naquele momento. Eventualmente eu vou precisar de uma ajuda a mais. Então, às vezes acontece de eu falar para o familiar, olha, o seu parente não tem condição mais de ficar sozinho em casa, não tem mais segurança. E daí é importante verificar a possibilidade de se ter um cuidador profissional também, pelo menos para alguns períodos do dia, para aquela pessoa, ou um familiar, ou um amigo que possa estar ali próximo, presente. Isso é uma medida de segurança importante. Então, essa questão de segurança dentro de casa. Agora, tem também a questão de segurança fora de casa. Quer dizer, será que esse paciente tem condição de sair de casa sozinho, sem se perder? Então, isso é uma coisa importante. Existem coisas simples que podem ser feitas. Existem pulseirinhas com QR Code que pode ser utilizado com dados do paciente. Talvez seja mais para aquele paciente mais avançado que possa eventualmente se perder na rua e sair sem avisar ninguém. Mas, por exemplo, o celular, tem aplicativos no celular, se o paciente sai com o celular de localização, no Google, do Samsung, da Apple, tem o Life 360 que é útil nisso. Tem pequenos GPS, o iTag, por exemplo, da Apple, tem o da Samsung também, que pode colocar no chaveiro. Isso é uma forma de prevenir que o paciente se perca, você pode olhar pelo GPS. Então, essas são medidas que podem ser úteis. Às vezes um relógio também, um relógio com GPS, é uma forma de aumentar a segurança fora de casa, para se ele eventualmente sai de casa sozinho. E direção. Eu tenho um vídeo aqui também no canal sobre direção, quando é que é hora de parar. Isso é uma coisa muito séria. Eu tenho vários casos de pacientes se envolverem em acidentes. A gente fala na consulta claramente, olha, não pode mais dirigir, mas muitas vezes não, o paciente é teimoso, a família não tem autoridade sobre o paciente, ele continua dirigindo. Então é importante verificar, numa fase inicial, eventualmente ainda o paciente pode dirigir, fase moderada, avançada está contraindicada a direção. E aí, se for dirigir, é importante que vocês estejam juntos do paciente algumas vezes, pelo menos para ver como é que ele está dirigindo, certo? Se ele está com condições de dirigir de forma segura. Outra medida que é importante para a gente analisar fora de casa é a questão de... Não só fora de casa hoje em dia, né? Mas relacionada à questão extra-casa, que é banco e vida financeira. O paciente com quadro demencial, ele está muito sujeito a tomar golpe. Então, é importante que você fique atento, eventualmente assuma esse controle financeiro, eventualmente, se isso for impossível, eventualmente entrar em contato com o gerente, o médico que cuida do seu familiar, ele pode emitir um laudo dizendo que ele tem um quadro de Alzheimer, e você, de posse desse laudo, pode ir junto ao banco e tentar instituir medidas de double check, de segurança, para que ele não caia num quadro de golpe, que é algo muito, muito arriscado nesse estágio. Ok, terminando então essa questão dos riscos, o que precisa ser feito para que esse paciente mantenha saúde? Então, atividade física, muito importante, 180 minutos por semana, dividido da forma como for mais conveniente, mas é preciso instituir esse tipo de atividade. Atividade de estimulação cognitiva é muito importante também. Estimulação cognitiva melhora o comportamento, diminui o risco de sundowning, melhora o sono, melhora a cognição. Então é importante estimular, fazer esse tipo de atividade, criar uma rotina de atividades. Tem um outro vídeo aqui no canal sobre estimulação cognitiva especificamente.
O que você precisa cuidar agora? Olha, eu preciso assumir a saúde do nosso familiar, então tem que levar no dentista, ver como é que está a situação dos dentes. Dentes mal cuidados são porta de entrada para infecção, para dor, para problemas futuros, piora da deglutição. Então isso tudo precisa ser avaliado, levar no dentista. Precisa levar no oftalmo para ser avaliada a parte da visão. Eu sempre recomendo nessas formas mais iniciais, mesmo que tenha um pouquinho de catarata, já operar logo, porque a catarata é o tipo da coisa que todo mundo vai ter que operar um dia desde que vivo bastante. E operar uma catarata numa demência inicial é mais fácil do que numa demência moderada. Numa demência avançada a gente já não vai mais operar. Então, verificar no oftalmo como é que está a questão da visão, como é que está a catarata. E só lembrando que privação sensorial, baixa de visão, leva a piora cognitiva. Então é importante estar com uma visão boa. Somente aqueles ainda que trabalham, que dirigem, quer dizer, precisa levar no oftalmo. E dentro do assunto da privação sensorial, tem também a questão auditiva. Então é importante levar num otorrino, avaliação, fazer uma audiometria, tem necessidade de protetizar, de colocar uma prótese auditiva, vamos colocar uma prótese. E não é simplesmente colocar uma prótese. Se pegar um paciente e colocar uma prótese, ela vai durar 6 horas, se durar isso tudo. Então tem que ter um acompanhamento da fono para maximizar a adesão a esse tratamento. Mas o tratamento de privação sensorial, visão e audição é algo muito importante para a melhora cognitiva. Outro ponto, atualizar exames de sangue, certo? Então, quando é que foi feito os últimos exames? Tem mais de 6 meses? Repetir tudo, pede para o médico que está acompanhando fazer o famoso X-tudo, ver a parte de hemograma, minerais, eletrólitos, função hepática, renal, ver como é que está o colesterol, como é que está o controle da diabetes, homem, como é que está o PSA. Então, isso é muito importante. E também, obviamente, se o paciente tem necessidade ou se ele segue com outras especialidades, então a gente vai precisar tomar a frente. Quer dizer, quando é que fez a colonoscopia a última vez? Tem um cardiologista, quando é que foi feita a avaliação cardiológica? Precisa de na mulher, quando é que foi no ginecologista a última vez? Quando é que foi o homem, no urologista? Precisa de alguma outra especialidade da assistência, por exemplo, dermatologista ou um nefrologista. Quer dizer, esse tipo de cuidados a gente vai precisar assumir a partir de agora. Então ficam essas dicas aí. Espero que eu possa ter elucidado aí esse tema e um grande abraço a todos.